Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós vamos ter a presença de uma pessoa muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da narrativa dela e da história de vida e como está conectado com as questões da espiritualidade. E vai ser, com toda a convicção, mais um diálogo que irá impactá-los, e isso vai trazer muitas experiências positivas. E para tanto, eu já quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar os seus comentários, deixa seu like e compartilhe muito o nosso material. Isso é muito importante. E só uma observação: tem muita gente assistindo os episódios esquecendo de fazer a inscrição no canal. Pessoal, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, porque é muito importante para o nosso projeto. Oi, pessoal, eu sou a Clara Lambert. Hoje vocês vão ter que me aguentar mais um programa com essa voz um pouco esquisita, mas vocês já vão acostumar e vai passar logo, então nos próximos episódios eu vou voltar com a minha voz normal. Mas hoje nós temos a Aline aqui com a gente. Aline, você pode, por favor, se apresentar ao pessoal que está assistindo? Lógico, obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Aline Varela, sou terapeuta integrativa. Estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, fazer esse papo maravilhoso sobre essa espiritualidade que é única, e o que eu puder contribuir com todos, vamos junto. É isso. Agora, Aline, a gente tem uma curiosidade eterna, né, Ana Clara? Você está aqui por uma razão que é em função da tua caminhada espiritual, das coisas que você vem construindo como ser humano. E, ao mesmo tempo, isso tudo teve uma origem, que provavelmente foi na sua infância que você começa a trilhar um pouco essa sua perspectiva, né, espiritual. Conta para nós, você já vem de uma família que tinha essa leitura universalista, de compreensão de Deus, espiritualidade, ou não? Como é que foi a tua infância? Nossa, que pergunta, né? Então vamos lá. Sou neta de avós de católicos de joelho roxo, como dizia a vovó, né? Que todo domingo estava lá na igreja. Então venho de uma formação totalmente católica. E os meus pais, neste meio de caminho, eles transitavam um pouco entre o espiritismo, entre umbanda, cirurgias espirituais, mas sempre retornavam para o núcleo do catolicismo, porque era a origem da família, certo, né? E com o tempo, isso daí já numa base de uns 13 anos que eu deveria ter, os meus pais se tornaram testemunho de Jeová. E eu fiquei perdida, né, na história. Mas nesse período da infância, adolescência, né, como eu falei, meus pais sempre buscavam assim, os caminhos alternativos. Ali naquele meio, meus pais também mexiam com tarô, numerologia. E eu, uma criança, como qualquer criança, super curiosa, não podia ver nada daquilo que meus olhinhos brilhavam. E eu queria mexer. Então o meu pai, ali naqueles primeiros momentos, ele me ensinava o significado, aos poucos, do baralho, do tarô mesmo, né? E eu ficava ali toda encantada com o baralho. Então eu falava assim, posso mexer? Aí ele falava assim, pode. Aí do jeito que ele me ensinava, eu mexia, mas criança, deixava de mão, vida que segue. Só que aí a gente volta um pouco no tempo. Imagina, hoje eu tô com 46 anos, eu com 5 anos chegar na escola, prezinho, falava, professora, você sabe o que é a carta 13 do tarô? Então os professores ficavam meio assustados, mas para mim aquilo era muito natural, né? E seus pais, nesse momento, testemunhas de Jeová? Não, eles se tornaram depois. Ah, depois. Depois. Tá. Porque meus pais eles eram deficientes, né? Meu pai surdo e minha mãe surda, já com perca de visão nessa época. Então eles tinham um condicionamento físico limitado. Então a nossa comunicação era um tipo de comunicação. E a gente sabe que as pessoas com deficiência, eles têm um campo de exclusão, né? É muito difícil ter um segmento religioso que acolha essas pessoas. Então, eles se sentiam perdidos diante de algumas religiões, mesmo que a alma dele buscasse por algo, e ele sabia que aquilo era verdade,
né? Mas eles não tinham esse acolhimento, eles não tinham uma pessoa que pudesse traduzir o que era aqueles ensinamentos espirituais para eles. Tá. E num determinado momento, determinado ponto da vida da minha mãe e do meu pai, aparece uma pessoa que faz justamente isso, né? Que acolhe ambos diante da deficiência deles, diante da real necessidade deles. Então, quando você é visto, poxa, sua alma se alegra, né? Você se sente completo. Então, eles entraram para os Testemunhas de Jeová e seguiram. Eu falei, gente, eu não... Desculpa, mas a minha realidade é outra, eu sei que existe essa comunicação espiritual, e aí eu comecei a minha busca, né? Então eu comecei em terreiros de Umbanda, eu tinha uma vizinha muito amiga, que eu gostava muito dela, e a mãe dela era a mãe de santo do candomblé, então ela me explicava muitas coisas. Na época, o marido dela falava assim, minha filha, você ainda é muito nova. Vai ali na Umbanda, ali debaixo lá do São Nelson, que é mais leve. Desse jeito ele falava pra mim, vai ali que é mais leve. Se você sentir interesse, aí você vem pro candomblé. Senão, continua. Porque você tem muitas perguntas e essas perguntas, de alguma forma, precisam ser saciadas. Então, vai lá. Então, aí eu comecei a ir no terreiro de Umbanda do São Nelson, que era lá perto de casa. Eu chegava em casa, minha avó já descabelada comigo. Aonde você foi? Aí eu olhava para ela, respirava fundo. Como que eu ia falar para minha avó, né, católica, ortodoxa, toda bonitinha, que eu estava indo para um terreiro de Umbanda? Era uma coisa totalmente inadmissível. Então, conflitos dentro de casa era muito comum por causa de religião. Disso. Mas eu aprendi a respeitar o gosto de cada um e falei assim, vou seguir a minha vida. Então, dentro desse segmento religioso. Depois que eu casei, que eu tive meus filhos, né, que eu estava totalmente perdida em partes, né, buscando respostas para as coisas que eu sentia, para as coisas que eu via, das coisas que eu percebia, e não tinha ninguém para me trazer. E era interessante porque eu tinha uma amiga na época que ela era missionária, de uma igreja protestante. E se esses missionários soubessem a mediunidade maravilhosa que eles têm, né? E um dia eu liguei para ela, falei assim, irmã, conversando com ela, ela falou assim, irmã, Deus está me mostrando que você está buscando uma casa dele. Aí eu falei, tô, mas eu não falei para ela que casa que era. Só falei, sim, tô buscando. E aí ela falou assim, amanhã, na hora que você for trabalhar, a primeira casa de Deus que estiver aberta, você entra que Deus vai falar com você. E aí eu fiquei pensando com meus botões. Falei, gente, eu trabalho a 2 quadras da minha casa. A única igreja que eu passo é a igreja da praça, que é católica. Falei, lá não é porque eu tô lá todo dia, buscando isso dentro da minha alma. Falei, eu não sei como que vai ser isso, então seja o que Deus quiser. E fui trabalhar tranquilamente, não vi nada, porque eu passei em frente à igreja, não era a igreja. E no meio do expediente, eu sei que a clínica estava lotada de gente aquele dia. E a minha colega fala assim, Aline, vai comprar uma extensão, porque precisa para ligar o aparelho do médico. Eu falei assim, não tem como sair daqui agora, porque a clínica está lotada. Ela falou assim, você tem que ir. Eu falei, eu não posso ir. Não tem como eu deixar você só... Aline, só faltou ela me jogar por escada abaixo. Eu falei assim, então eu vou correndo. Que era na rua de trás. Saí correndo, eu passei em frente a uma casa espírita. Aí sabe quando parece que alguém te pega assim pelo cangote? Fala, volta. Aí eu só passei assim, olhei, mas aí eu tive que voltar, né? E você nunca tinha reparado a existência dela ali? Não, do lado da minha casa. Nunca. Aí eu parei, fiquei olhando, aí eu vi lá, Núcleo Assistencial, Paz e Amor e Jesus. Naquela hora, meu corpo esquentou de uma tal forma, parece assim que um fogo, de baixo para cima. Aí eu fiz assim, tá, eu já entendi, mais tarde eu volto que agora eu tô trabalhando. E fui fazer o que eu tinha que fazer. Na época eu liguei pro meu ex-marido, falei, ó, é o seguinte, tem uma casa aqui, eu quero conhecer, eu vou me cuidar, eu vou cuidar das crianças. Se você quiser vir comigo, bem, se não quiser, amém, fique em casa, mas eu estou indo. Tanto que eu já estou nessa casa há 20 anos. Foi aquela lá, aquela casa. Aquela casa, não tinha como errar. Né? Foi exatamente
como essa missionária falou para mim, Aline, Deus vai falar com você. Hoje a gente entende o que é esse Deus, né? Essa espiritualidade. Mas foi a casa, assim, que me deu muita estrutura para eu poder começar essa caminhada espiritual, que me ensinou muitas coisas e que me aprimorou ao ponto de eu falar assim, hoje eu tenho um conhecimento suficiente para eu poder fazer a minha caminhada, ajudar outras pessoas e ir em busca de algo mais. Tá. Porque a gente nunca para ali, né? Sim. Pelo menos eu não. Eu gosto sempre de estar em busca de algo mais. Porque não dá para a gente limitar os nossos pensamentos e as nossas crenças quando a gente entende que Deus, ele é um criador constante. Então, por que eu vou me contentar somente com aquilo? Sabendo que existem possibilidades de muito mais, que existem coisas além. Então, aí eu começo uma outra jornada na minha vida, daquilo que eu vinha percebendo diante de trabalhos mediúnicos na casa, daquilo que eu já estava ouvindo. E eu comecei a olhar e falei assim, não, tem coisa a mais. E aí um dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, ai, Aline, eu preciso tanto falar uma coisa com alguém, eu preciso compartilhar isso, mas eu não sei com quem compartilhar, porque eu tenho medo de julgamento. Aí eu falei assim, uai, vamos conversar, se eu te julgar é mais uma que vai te julgar, né? Mas eu falei assim, eu acho difícil isso. Aí ela falou, eu estou vendo um ser que me acompanha. Aí eu falei, ah, tá, eu também vejo. Aí naturalizou, né? Total, eu falei, é assim, 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 assado? Ele falou, como você sabe? Eu falei, ah, tá, não, porque eu já sei, eu vejo, eu presencio, dentro de trabalhos assim, às vezes dentro do meu trabalho eu também sinto. E aí nós começamos uma outra busca, dentro da parte de ufologia. Aí fomos para lá no centro da Mônica, agora eu não lembro o nome dela, mas é lá na Santa Cruz, Praça da Árvore, ali naquela região. Tá. E onde ela tem todo um trabalho com ufologia, né? E o que ela começou a trazer de material, tudo aquilo começou a ainda mais fazer sentido daquilo que eu estava vivenciando, das explicações que eu estava querendo respostas. Por isso que eu falei, eu nunca paro, eu sempre estou indo além daquilo que eu falo assim, não pode ser ali não é limite, tem que ter uma explicação além. E as respostas vêm. Então, a minha caminhada começa ali de um berço católico, vai transitando, amo a Umbanda, sou apaixonada pela Umbanda. Sempre que posso, estou dentro de um terreiro lá, porque acho que essa oportunidade que nós temos dessa comunicação com as entidades, mesmo que seja por 10 minutos, ela é tão valiosa para a nossa alma, que é sedenta dessa espiritualidade. Eu falo assim, é o momento que a gente se reabastece. Sim. Né? Então, eu começo a olhar para todas as religiões como se eu desse 2, 3 passos para trás para olhar todas elas do lado de fora e ver a maravilha que cada uma carrega e o que cada uma realmente leva de benefício para a humanidade. Não tem como eu falar assim, o que leva de benefício para mim. Não, porque elas estão ali com um propósito. Para servir quem? Servir a sociedade, servir a comunidade planetária, né? E eu faço parte dessa comunidade. Então, quando eu consigo abraçar todas, né, no seu potencial, no seu melhor, porque todas as religiões são falhas, a gente sabe Sim. disso, porque é feita por homens. Né? São santas e pecadoras, né? Totais. Então não tem como falar assim, não, porque aquela casa religiosa, ou meu centro, ou aquele terreno. Gente, não adianta. Tem seres humanos, é falível, vai ter erro, vai ter tudo lá dentro. Não existe um ser perfeito que fala assim, eu tenho essa integridade. Para mim, as pessoas que são íntegras são os avatares que passaram pela Terra e já voltaram para casa. Chico, Madre Teresa,
para mim são grandes avatares que vieram realmente com um propósito similar do Cristo para realmente falar, olha, vocês não estão sozinhos, continua fazendo que dá certo. Continua. Então, enquanto não tem avatar, é todo mundo de igual, né? Sim. Infelizmente, ainda tem pessoas que vestem a camisa de eu sou o todo-poderoso, Tem. acima de mim, ninguém, E né? tem bastante, né? Tem. Infelizmente tem bastante. E essa casa, Aline, que você iniciou, né? Que foi chamada, Fui foi arrastada. né? Jogada lá dentro. É uma casa kardecista? É uma casa kardecista, uma Tá. casa espírita. E fica ali praticamente no centro do Tatuapé mesmo. Tá. Tô 20 anos lá. Ela é antiga, então. Tem mais de 50 anos essa casa. Ah, é? E ela é muito grande, muito grande. Funciona de segunda a segunda. Eu falo que domingo ela só para à tarde, porque a gente precisa tirar um cochilinho da tarde do domingo, que ninguém merece, né? Mas é uma casa que está aberta das 8 da manhã até as 9 horas da noite. Com atividade em todas as áreas. Social, formação, Sim, atendimento. atendimento. Tá. Tem a Casa do Paz e Amor, ela é a casa principal. E ela já se estendeu para mais 2 outras casas, que é a Caspage e a Crepade, que fica uma em Ferraz e a outra em Guaianazes, né, que a gente fala que são as filhas Tá. do Paz e Amor, para poder realmente dar essa estrutura mais espiritual para o pessoal que está mais afastado. Entendi. Então, lá tem cursos de informática, de inglês, de cabeleireiro, tem escolinha de médiums, tem tratamento espiritual. A Crepade, se eu não me engano, é onde que tem o trabalho de acolhimento para dependentes químicos. Então, e fica mais afastado, que acho que fica em Ferraz. Acho que é isso. Eu acho que Guaianazes e Ferraz, gente, eu sempre me confundo com a ordem. Mas é a que é mais afastada, é onde que tem esse acolhimento para os dependentes químicos lá. Então, é uma casa que vai crescendo cada vez mais, né? Tá. E tem muitos voluntários, muitos Porque trabalhadores. esse trabalho basicamente é voluntariado, né? Total. É um trabalho muito pesado, né? Em termos de horas de dedicação, E de doação. empenho, de doação. E depois deixa o endereço, né? Pessoal, Deixo pessoal sim. que deseja conhecer, eu acho importante deixar depois os dados. Se tiver Instagram também, enfim, deixa, porque o pessoal sempre pergunta depois, né? Eu acho que é legal depois você deixar. Ah, mas eu vou abrir até um parênteses, gente. A casa que eu frequento, Paz e Amor, é uma casa espírita. As minhas caminhadas fora é outra história. Tá. E você trabalha na Paz e Amor? Ou Sim. Você tem trabalho lá também? Tenho. Tá. Hoje eu tô como coordenadora do grupo dos pais, né? Fiz parte da evangelização infantil por uns 13 anos, Tá. que foi a fase dos meus filhos crescerem, né? Ah, você meio que acompanhou. Eu acompanhei na minha turma, né? Então eu fazia parte das professoras da evangelização infantil. E aí eu fui para outros trabalhos na casa, fui para os chocolateiros, que atende moradores de rua, trabalhos de auxílio e fraternidade, que é os de desobsessão. E hoje eu voltei para a evangelização, mas não para as crianças. Hoje eu voltei com os pais, Tá. trabalhando com os pais. E trabalho de salão, né? Que é evangelho, passe, vibração e as palestras que eu sempre estou dando dentro da casa também. Tá. E aí os assuntos são todos relacionados Ao evangelho. ao Evangelho. Ao evangelho. Tá. É muita coisa, né? Se parar pra pensar, são horas aí, né? Mas eu tô esperando que de tudo isso que eu fiz, eu consiga algumas horinhas a mais do outro lado, entendeu? Sim, que eu acho sim. que é capaz de ainda chegar do outro lado e falar assim, não, você ainda não bateu a meta. Continua mais um pouco. Eu acho que isso é possível para todos nós também, viu? Porque, olha, agora me tira uma dúvida. Dentro desse trabalho todo, dessa caminhada espiritual, você também exerce o trabalho com terapias holísticas ou integrativas. Como que é esse seu trabalho? É o que você exerce hoje? Depois até se as pessoas quiserem procurar o seu legal. trabalho,
elas podem procurar, qual é o caminho, né, o contato, mas fala um pouco dessa transição. Não sei se você tinha outra profissão antes, ou se hoje você só exerce, só no sentido mais Sim, figurado, né? sim. Esse trabalho voltado para as terapias. Como é que está organizado isso hoje para você? Olha, a gente falar da nossa carreira profissional é uma loucura, né? Eu acho, né? Vamos colocar assim, eu acho que eu fui buscar a parte de cura devido aos meus pais, né? Então, assim, eu nasci cuidadora. Entendi. Dentro dos meus processos de terapia, o meu psicólogo, ele falava assim, Aline, você nasceu cuidadora. Você teve que aprender a cuidar muito desde cedo. Cuidar de pai, cuidar de mãe. Então, eu fui obrigada a enxergar por duas, que eu enxergava por mim, enxergava pela minha mãe, e eu tinha que ouvir por três, eu, minha mãe e meu pai. Você foi filha única? Meu irmão veio depois de 9 anos. Tá. Então, já com 9 anos, eu já estava fazendo muita coisa, né? Então, sou a primeira filha, então essa responsabilidade ficou maior para mim. Entre aspas, você já estava adaptada Total. a compreender o mundo daquela maneira. Exatamente. Tá. Então, eu tinha que resolver o problema dos outros já muito cedo. E então, essa parte do cuidar, né, já era algo muito natural para mim. Então, eu sempre me imaginei trabalhando com aquilo que eu sei fazer, cuidando. E aí eu tentei fazer a faculdade de fisioterapia 4 vezes. Entrei às 4, não consegui dar continuidade por questões financeiras e tive que parar. Então isso para mim foi Um trauma. Foi horrível. Imagina. É horrível. Imagina você falar, agora eu vou realizar meu sonho de faculdade, vou isso ou aquilo, aí de repente a vida fala assim, não. Aí chegou uma hora que eu falei assim, tá, então eu vou fazer o quê? E aí eu sei que eu fui mandada embora de um emprego e eu peguei toda a minha rescisão, já que eu não podia fazer a faculdade, eu falei, vou investir em algo paralelo. Então eu comecei a fazer cursos livres. Fui fazer curso de cromo, de aroma, e fui fazer curso de massagem relaxante, massagem com bambu, drenagem, e pensando assim, o que eu posso montar com isso para começar a oferecer para as pessoas. E começou a minha caminhada. Aí passou um tempo, um projeto do governo que tinha aberto, minha colega falou assim, Aline, curso gratuito. Falei, se tiver de massagem eu tô dentro. E tinha de massoterapia. E aí foram 2 anos estudando. E o bom nisso tudo, que olha como são as coisas. Eu não pude ir para a faculdade estudar fisioterapia, mas todos os meus professores eram fisioterapeutas. Então, quer dizer, eu aprendi muita coisa. As ironias da vida, né? Total. Então, assim, tá bom, gente. Vocês não deixaram eu fazer a faculdade, mas eu aprendi com eles, com os fisioterapeutas. E a bagagem que a minha turma teve naquele momento foi uma bagagem riquíssima, né? E aí eu me formei como maço, e aí começa essa caminhada, né, de vou continuar cuidando, vou continuar tratando. Só que aí começam os conflitos também, porque chega uma hora que você fala, eu não quero mais cuidar. Quero ser cuidada, né? Tô cansada, porque pesa, né? A gente pensa que não, mas o fardo de a gente sempre estar à frente, querer cuidar, ou de vestir aquela camisa do super, de fazer coisas nesse sentido, cansa. Então, a vontade que você tem é de abandonar tudo. E eu falava, vou vender coco na praia que eu vou ser mais feliz. Pelo menos estou na praia, tomando brisinha, dou um mergulho no mar, mas eu não cuido de mais ninguém. E chegou a um ponto que eu peguei meus livros e que eu tinha ganho meus livros da minha prima, que era físio também. Então, livros de anatomia, de fisiologia, são livros caríssimos. Sem mentira nenhuma. Eu peguei meus livros, passou uma caçamba, um carroceiro. Eu cheguei na carroceira e falei assim, então leva, não quero mais saber de nada. Tipo, estou jogando meu conhecimento no lixo mesmo. Mas porque eu estava cansada, eu estava esgotada naquele momento. E aí conversando, em terapia, entendendo, ressignificando, né, fazendo todo essa trajetória, né, foi onde que eu conheci as constelações familiares, e aí eu achei o que eu queria, né, me descobri aqui.
E aí eu tive a oportunidade, dentro das constelações, não só de conviver com as constelações, mas também de poder atuar como profissional dentro de um instituto que trabalhava com psicólogos e com constelação. Então eu comecei a respirar psicologia e constelação 24 horas por dia, porque o meio que eu convivi era só psicólogos. Então se conversa sobre o quê? Sobre mente humana, comportamento, né? E constelação, isso é sistêmico, aquilo não é, aquilo faz parte, aquilo é emaranhamento. Então eu comecei a respirar isso. Eu falei assim, isso já faz parte de mim, isso faz parte da minha vida. E eu falei, então, e olha, isso porque eu queria deixar de cuidar, né? Tá. Aí eu falei assim, então vamos lá. Vou fazer o curso de constelação. E fui para Hellinger fazer o curso de constelação. Aí foram mais 3 anos estudando na formação da Hellinger, que foi sensacional. Foi um mergulho interno de falar assim, eu pude visitar o meu inferno, conversei com 80% dos meus demônios, fiz as pazes com eles e pude retornar com força, com a minha dignidade, num ressignificar do que é o cuidar, né, de não cuidar como se fossem meus pais, mas de facilitar a possibilidade daquela pessoa também achar a cura dela, né? Então, falei assim, isso para mim é sensacional. Então, eu não deixei de cuidar, mas eu consegui ressignificar os cuidados. Então, hoje, quando fala assim, Aline, você é terapeuta, continuo fazendo as minhas massagens, faço as constelações, faço os atendimentos individuais. E muitas pessoas ainda me perguntam, eu quero fazer constelação, legal, você sabe que você quer constelar? Não, mas é porque eu ouvi a palavra, eu achei legal, quero constelar, mas você entende o que é a constelação, a profundidade que isso vai ser, como que isso vai funcionar? Porque só constelar por constelar é a gente querer tomar um banho de chuveiro, né? Vou lá, só que no meio do chuveiro eu vou lá e abro o guarda-chuva. O que eu realmente estou tendo de benefício para mim em relação àquilo? Porque a constelação ela vai mostrar. Você querendo ou não, ela vai mostrar. Mas aí que tem um parênteses. Ela vai mostrar aquilo que precisa ser mostrado e que está pronto para ser curado. Não é aquilo que você quer. Tá, entendi. Então a gente pode perguntar, né? Inclusive, perguntar pra vocês, falar mais sobre essa questão da constelação, porque é algo, pelo menos, eu comecei a ouvir recentemente sobre isso. Legal. Recentemente, assim, alguns anos atrás. É uma prática antiga. E o que ela é de fato? Que é o que você falou, né? Pouca gente sabe de fato o que é a constelação. Então, você podia explicar pra gente, por favor? Lógico, Ana, lógico. Bem, a constelação é uma terapia, vamos dizer assim. E os terapeutas não gostam que fala que é terapia, né? Porque entra em conflito lá com o CRP por causa dos psicólogos e tal, né? Mas ela é uma ferramenta terapêutica, multifuncional, que ela já estava sendo desenvolvida antes do Bert, né? Porque todo mundo fala, Bert Hellinger é o pai da constelação, tal, né? Não é que ele é o pai da constelação. Antes já existiam grupos de estudos, né, muito similares com a constelação. A diferença foi que o Bert ele teve uma sacada. Ele começou a perceber que na constelação algo se movia, algo se mostrava. Então ele começou a observar esse fenômeno. Por isso que ela é totalmente fenomenológica. Ela vem de fenômenos que acontecem. Então, tem gente que ainda confunde isso com uma prática espiritual. Não é prática espiritual. Nós estamos mexendo com energia. E aí eu gosto até de dar aquele exemplo de um cadur no oceano, que a gente vê lá, né? Todos os peixinhos nadando bonitinho. Mas não tem um peixinho na frente dizendo todo mundo para a direita, agora todo mundo volta para a esquerda, sobe e desce. Não. Os peixes, eles seguem um fluxo. Esse fluxo nós chamamos de campo morfogenético. É o campo que move o coletivo, é aquele que faz as pessoas estarem unidas por um único propósito. Então, o pessoal que vai na igreja, ali é um campo. As crianças que vão para aquela escola, determinada escola, é aquele campo. O time de futebol, aquele outro campo. E
o time de futebol, Palmeiras e Corinthians, eles vão se misturar? Nunca. Cada um vai ficar lá. Eles podem estar no mesmo lugar, mas eles não vão se misturar. Por quê? Cada um pertence a um sistema diferente, né? E aí, o coletivo, onde que ele se expressa? Às vezes, o estádio está naquele silêncio, e aí uma pessoa começa a gritar. Daqui a pouco você vai ver, tá o estádio inteiro gritando. Isso é o reverberar, quer dizer, algo dá início e aquele campo coletivo ele se contamina, né? Ele se manifesta de uma forma geral. E essa foi a sacada do Bert quando ele percebeu esse campo coletivo. E aí que começam as constelações, porque algo se movia ali naquele meio. Então as constelações elas são feitas em base deste campo morfogenético que com o tempo ele foi estudando, ele foi aprimorando, né, a percepção deste campo. E aí ele começou também a perceber que dentro das constelações existiam ordens que eram como se fossem ordens inquebrantáveis, imutáveis, que não tinha como tentar manipular aquilo. Era daquele jeito e pronto, acabou. Então, onde que ele chama de ordens do amor. Então, ele fala da ordem do pertencimento, onde todo ser humano pertence a um núcleo familiar. Não pode haver excluído. Então, quando há um excluído dentro do sistema, automaticamente alguém na família vai estar ali assumindo esse lugar de alguém que foi excluído. Vai falar assim, mas como a gente vai descobrir que foi excluído? Quando a gente fala assim, vou fazer uma festa de aniversário. Não chama aquela tia que é fofoqueira? Pronto, já excluí uma tia. É aquele tio que bebe demais. É aquele sobrinho, aquele primo. Meu pai que é assim, minha mãe que é assim. Então, são formas de exclusão. Então, se eu abro esse buraco dentro do meu sistema, alguém vai vir e vai começar a repetir a mesma coisa que aquela pessoa foi excluída. E aí a gente começa a aprofundar um pouco mais na questão dos excluídos. Quando a gente volta, né, na história, e não tem como a gente não voltar na história, porque nós somos os resultados de histórias dos nossos parentes e antepassados, a gente começa a perceber que quando uma pessoa tinha algum problema mental, automaticamente essa pessoa era retirada daquela família, era colocada numa casa, um manicômio, uma casa sanitária, e nunca mais ninguém se falava naquela pessoa. Quando uma pessoa era suicida, ela não podia ser enterrada num cemitério, tinha que ser enterrada fora, porque ela cometeu um crime contra a vida dela. Então assim a gente começa a perceber as grandes exclusões, os abortos, é uma questão de exclusão também. Mas o meu aborto foi natural. Há uma exclusão. Existe um lugar ali que não foi preenchido. Mas então como que a gente faz? A gente começa a olhar para essas pessoas com respeito, né? Com um olhar mais igualitário, com quem diz, né? Aquilo que eu comecei falando no começo do programa, né? Quando a gente é visto, a gente se sente acolhido. Então, quando a gente vê essas pessoas que foram excluídas do nosso sistema, aquilo acalma. E aquilo acalma dentro de nós. Porque nós fazemos parte, né, dessa história. A segunda ordem é a do equilíbrio. Não, é da hierarquia, desculpa. Quem veio primeiro? Primeiro os nossos pais, depois veio a gente. Mas aí a gente estica um pouquinho mais. Os nossos avós, os nossos pais e a gente. Então é sempre do mais velho para o mais novo. E o que acontece dentro de uma família? As trocas são inúmeras. E tudo isso acontece por amor. Então, muitas vezes é a mãe que precisa se ausentar de dentro de casa para poder ir trabalhar, porque não tem o pai. Certo? Se tem um filho homem, esse filho homem ele assume o lugar do pai e ele fala, eu sou o homem da casa agora. E a filha mulher fala, minha mãe não tá, quem manda agora na casa sou eu, então eu sou a mãe dos meus irmãos. Ou os avós que vão suprir a falta dos pais cuidando dos netos. Então a gente começa a perceber que existem inversões de papéis. E se eu não estou no meu lugar de origem, né?
No caso, eu, Aline Varela, filha do Dorival, filha da Rose, né? Mãe do Luiz, mãe da Nicole. Se eu não encontro este meu lugar, eu não estou no meu completo, eu não estou no meu todo. Eu estou tentando suprir a falta de alguém, a falta de algo, e aí eu não tenho força para ir para a vida. Aí a minha vida, em vez de ir, ela começa a patinar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu faço, e não sai do lugar. Não vai sair mesmo do lugar, primeiro porque você não está no seu lugar. Mas eu estou fazendo isso porque é por amor. Porque ninguém aleatoriamente fala, hoje eu vou ser mãe do meu irmão porque eu acho legal. Não, a gente faz isso por amor ao sistema. Só que isso é um amor adoecido. E aí esse amor adoecido adoece a gente. Porque quantas vezes a gente também não vê filho querendo ser pai e mãe dos próprios pais? E aí falta com respeito, quem manda aqui sou eu, né? E não é assim que funciona. Então precisa, quando a gente fala dos idosos, acho que é até interessante a gente poder falar isso, a gente precisa ter um cuidado. Porque os pais, eles chegam numa idade que eles precisam de cuidados. Mas a gente também tem que tomar o cuidado de não se tornar os pais deles. Sim. Porque eles têm os pais deles, a gente é só filho. Então a gente precisa entrar com o papel de cuidador e não como pai e mãe. Porque senão a gente enfraquece e os nossos pais, eles vão sentir que a gente está querendo ser pai e mãe deles e isso vai dar uma revolta dentro deles. E aí começa atrito. Porque eles vão falar, você não é meu pai, não é minha mãe. Então é a gente aprender a saber qual efetivamente é o nosso lugar de origem. Então, quando a gente fala na hierarquia, a hierarquia ela traz esse convite para nós ficarmos no nosso lugar. E a última lei, que eu falo que ela é a mais difícil que tem, que é a do equilíbrio, que é o dar e o receber, né? Hoje eu te dou um abraço, amanhã você me dá um abraço e um beijo. Legal. Eu falei assim, me deu um abraço e um beijo, então eu vou lá dar um abraço e vou dar 2 beijos. Então a gente vai mantendo essa gangorra de troca. Aí uma pessoa que doa. Isso foi o que aconteceu comigo, por isso que eu cansei. Que doa, e não tem um retorno, a balança faz assim. Aí a pessoa que recebeu muito, porque você doou demais, ela simplesmente vai embora. E aí, a frasezinha clichê, né? Ajudei tanto e aquela pessoa é uma ingrata, foi embora, né? Fiz tanto pela pessoa e olha lá. Não quer nem saber de mim, não atende nenhuma ligação. Mas por quê? A frase já diz, eu fiz muito. Então, nós não sabemos ajudar. Nós ainda carregamos a camisa do eu sou o Salvador. E aí, quando eu sou o Salvador, eu desregulo todo um sistema, eu tiro a dignidade da pessoa, resolver as problemáticas dela, com a capacidade que ela tem, e aquela pessoa perde a dignidade, e ela precisa ir embora. E por que ela precisa ir embora? Porque ela precisa resgatar dentro dela a dignidade dela. Isso muitas vezes a gente vê essas dinâmicas dentro de relacionamentos afetivos, né? Onde de repente o marido vai lá e fala para a mulher, eu vou pagar a tua faculdade. Opa! Como assim? O marido vai pagar a faculdade para a mulher ou a mulher vai pagar uma faculdade? Não, porque a gente está pensando, porque se forma e recebe mais, fazem os projetos, sonhos, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas na prática não é assim que funciona. Por quê? A partir do momento que eu começo a dar, aquela pessoa só está recebendo. Ela está assumindo uma dívida, que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir pagar essa dívida. Então ela vai ter que ir embora, porque a dívida ali ficou muito alta. E outra, a inversão de papel. Quem é que investe nos estudos? É o pai? A mãe? Ou é o companheiro? Ou a companheira? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Então, o ideal seria, olha, legal, você quer estudar? Eu te ajudo com tanto, o outro tanto você corre atrás para você pagar. Porque aí a pessoa, ela se esforça, ela tem a motivação de falar assim, cara, eu tô indo, a pessoa está me apoiando, está me apoiando, mas eu tô fazendo a minha parte. Então isso não desequilibra, ao contrário de só receber. E aí a pessoa fica, porque ela tem como fazer essa devolutiva. Então, este equilíbrio, a gente aprender
a saber ajudar, e a primeira forma de ajudar é saber escutar efetivamente o que aquela pessoa está dizendo. E não o que a gente quer ouvir ou o que a gente está subentendendo. Eu preciso entender claramente qual é a necessidade daquela pessoa para eu poder saber como eu vou ajudar ela de uma forma que eu mantenha equilibrada essa balança. Para que essa pessoa possa buscar dentro dela a força que ela tem, porque todo ser humano tem força, né? Talvez naquele momento ela esteja enfraquecida, mas essa pessoa tem força. E talvez ela precise justamente daquele empurrão para falar, não, eu consigo, eu estou tendo apoio. E essa pessoa consegue. Ah, eu vou fazer caridade. É muito bonita essa palavra, né? Eu vou fazer caridade porque eu faço, eu dou, eu ajudo. Mas será que realmente está se fazendo a caridade? Ou você está aliviando a sua consciência de que, tipo, eu fiz a minha parte, né? Check, legal, cumpri a minha missão dentro da minha casa, né? Já dei uma cesta básica lá, tô ajudando. Mas será que realmente isso daí é ajuda? Isso eu vejo como uma contribuição para um sistema que está auxiliando pessoas que estão desfavoráveis. Mas ajudar de fato, talvez a ajuda ela tem que ser feita de uma outra forma. Aí a gente começa a entrar num outro campo que é mais social. Mas vamos voltar de novo aqui para a constelação. Então, quando a gente fala da constelação, a gente une esse campo morfogenético, a gente junta essas 3 ordens do amor e a gente vai colocar tudo na mesa e vamos deixar as coisas se manifestarem, assim por dizer, né? Mas não é uma manifestação. As pessoas elas vão começar a assumir energeticamente a situação, lugares de outras pessoas, que aí onde a gente vai começar a perceber onde que tá esses emaranhamentos. O que é esses emaranhamentos? É quando uma dessas ordens elas estão rompidas, estão bloqueadas, elas estão com problemas. Ah, entendi. Então o problema ali daquele emaranhamento ali é que a filha está no lugar da mãe, então o negócio realmente não vai, né? Então vamos mudar ali, né? Vamos deixar a filha no lugar da filha, vamos colocar a mãe no lugar da mãe. Então, dessa forma, a gente consegue desmisturar, né? Esses emaranhamentos e deixar a pessoa ou ir colocando a pessoa no lugar dela. Isso é uma forma muito singela de falar, né, do que é a constelação, porque realmente ela acaba atuando num campo muito mais profundo. E aí a gente pode até falar até numa questão de uma linguagem de linha de tempo, né, porque a gente vai mexer numa linha de tempo que vai mexer num passado e que vai reverberar isso para o momento de hoje. Né, que a gente ouve muito falar, né, nas questões de tratamentos quânticos, na parte de apometria, e a parte até mesmo da apometria é mexer na linha de tempo da pessoa. Então a gente está falando de algo totalmente energético ali, que mexe no que a gente é hoje. Então a gente começa a mexer. Então hoje a gente consegue cortar um nozinho lá atrás? Corta. Então quer dizer, é um fio solto, isso volta energia para a gente, volta com mais intensidade, até que a gente consiga chegar a um ponto de poder olhar para toda a nossa história, indiferente do que aconteceu na nossa história, e simplesmente agradecer e falar assim, agora vocês ficam com os BOs de vocês, que eu vou seguir minha vida aqui tranquilo, porque eu não tenho mais o que fazer, né? O que eu tinha que fazer eu já fiz. Então a minha vida é daqui para frente. Então, ela acaba acontecendo numa larga escala, né? Eu gosto até mesmo de dar um exemplo de quando a gente joga uma pedrinha na água e ela começa a expandir, né, com ondas. E essa expansão de ondas é justamente esse reverberar em todo o sistema. Então, não vai vir somente a mim, aos meus filhos, quem me acompanha, o meu pai, minha mãe, isso vai acabar atingindo a todos, porque eu estou mexendo no quê? Na minha família. Então, acaba atingindo a todos. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Então, eu falo assim, quando a pessoa sabe, Aline, eu estou com um problema X, é legal porque a pessoa já identificou. Ela vai no foco. Ela já vai. Ah, Aline, eu quero fazer constelação, mas eu não sei nem por onde começar. Legal. Então, vamos fazer um processo de terapia?
Vamos sentar, vamos conversar? Porque na terapia a gente começa a perceber onde que a pessoa tem mais dificuldade, né? A gente começa a perceber aonde que ela está com o emaranhamento dela, e a gente detecta. E aí a gente vai, na conversa, tentando fazer, desmembrar isso. Se a gente vê que não desmembra, falar, então isso daqui realmente é algo que tem que ser na constelação. E aí na constelação ali realmente vai mostrar a profundidade que era, ou qual era realmente a situação que estava ali precisando ser vista, que estava precisando ser revelada, que precisava ser mostrada, e que isso é uma cura. Então é a oportunidade que a gente tem de curar o sistema da pessoa. Parece simples, mas é complexo, né? Sim. Porque as pessoas popularizaram de uma maneira, às vezes até no YouTube mesmo, e que parece uma coisa muito simples, né? Mas existe um estudo, uma profundidade teórica também, creio eu, de várias experiências, né, para chegar no conceito atual. Então, eu acho que esse esclarecimento ele vai ser muito positivo para quem nos assiste, porque já tivemos perguntas sobre isso, né? Porque já foi citado, mas não efetivamente explicado a fundo. Eu acho que esclareceu bastante. Ah, que legal. E hoje você trabalha com constelação, Sim. com massoterapia também, com aromoterapia. Não, aí a parte de aroma, de cromo, foram coisas assim que mais pessoais. Foram ficando. Tá, Eu gosto de ter meus olhinhos lá, né? O meu marido fala que eu sou a bruxa. É. Ele fala assim, a minha bruxa é macumbeira, né? Que mistura tudo, mas dá tudo certo no final. Então, realmente, aroma ficou para mim, porque é algo que eu gosto muito, né? Dos óleos essenciais, eles são fascinantes. Mas para o meu trabalho mesmo, ainda é essa questão da parte corporal e este trabalho coletivo que eu falo, eu gosto de pessoas. Eu acho o ser humano incrível, né? Cada um na sua particularidade, esse universo único. E quando tem a oportunidade de se fazer uma constelação e que a gente consegue viajar no tempo e visualizar aquela história, são presentes riquíssimos, né? Que quem gosta, né, de história se delicia com isso, porque constelação não é só a física, o psicológico, também envolve muito da história da humanidade, né? É isso que me fascina dentro das constelações, porque às vezes eu tô aqui com uma pessoa e os familiares dela, um é da Europa e o outro é lá da Ásia, e a gente sabe os conflitos que acontecem nesses países e às vezes vem resquícios de guerras e estão ressoando hoje aqui na vida da pessoa. Então ter esse conhecimento histórico é fundamental. Então para mim é sensacional isso. Eu amo isso, acho incrível, adoro. E tem muita gente buscando hoje constelação? Tem muitas pessoas buscando, mas muitas pessoas perdidas, como você mesmo disse, né? Tá muito falado, mas assim, tá jogado. Ah, constelação, e se joga. E virou muito bonito. Aí a pessoa fala, eu vou fazer um curso de constelação. Faz lá um curso de final de semana, de 1 mês, 2 meses, e acha que é constelador. Gente, não é assim que funciona. Eu fiquei 3 anos me trabalhando profundamente para entender que eu tinha que me trabalhar mais 3 anos para eu poder tentar falar assim, acho que agora eu estou preparada, porque o buraco é muito embaixo. Então um constelador, para poder mexer com a ferida do outro, ele já tem que ter olhado para as feridas dele, né? Então o constelador ele precisa ter passado por esses processos profundíssimos de autoconhecimento, de expurgo, de manifestar raiva, de manifestar amor, de ter todas as suas catarses emocionais, para ele entender que aquela pessoa que chega, ela vai chegar com toda a bagagem de lixo dela e que você está pronto para olhar para cada pedacinho dela com todo o respeito e falar assim, hoje você só dá conta disso. Não, eu quero fazer tudo. Não, você não vai fazer tudo. Porque a gente já tem essa consciência de que tudo é muito. Então, esse pouquinho para você hoje vai ser suficiente. E às vezes aquele pouquinho, aquela pessoa não dá conta. E aí ela fica remoendo aquilo. E vem dias e volta dias, e vem dias e volta dias. Já viu na constelação, mas ela não resolve porque é muito difícil.
Então, acho que antes de sair se aventurando com os consteladores, vai buscar saber quem é o constelador que você está indo, para você ter segurança na hora que você está entregando A tua intimidade, né? total para aquela pessoa. Porque chega lá, a pessoa fala, tá, é isso daqui. A pessoa não sabe o que aconteceu, porque eu já ouvi relatos de pessoas que vão até mesmo para assistir. Não sei, me jogaram lá e ninguém me explicou nada. Não tem o preparo, não tem um acolhimento, não tem. E às vezes a pessoa ela não quer, porque olhar para aquilo, porque dói demais. Aí o terapeuta fala, não, olha aí, é assim mesmo. Oi? Como é assim mesmo? A pessoa não está dando conta de olhar. Então não é assim mesmo. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, né, na hora de busca, e os terapeutas ter essa responsabilidade, essa ética de saber o que eles vão estar tratando com aquelas pessoas, porque ele é responsável por uma vida. Porque dependendo do quadro emocional daquela pessoa, a gente não pode descartar as crises de ansiedade, as depressões, os burnout, os que são borderlines, né? Que são casos mais críticos e mais agravantes. A gente não pode pegar uma pessoa dessa e simplesmente jogar ali e falar, vou fazer uma constelação. Aquela constelação pode virar uma chavinha naquela pessoa e aquela pessoa se suicidar. É perigoso? Por isso que as pessoas falam, constelação é perigoso. É perigoso porque não tem esse cuidado. Não tem nenhuma regulamentação? Infelizmente, ainda não. Nós estamos tentando buscar essa regulamentação. Através de plenário, através disso. O judiciário teve uma parte que hoje em dia já é contra as constelações por causa das vítimas. Eu até entendo isso, mas em contrapartida tem uma outra parte do judiciário que está utilizando muito as constelações familiares. Então a gente vai tentando se unir as categorias, né, das pessoas que estão mais envolvidas, para poder fazer realmente algo mais sério, algo mais fechado, né, algo mais consensual, e tentar realmente acabar com esses cursinhos que você fica lá 6 meses e a pessoa já acha que está tudo resolvido com ela. O Conselho de Psicologia aceita? De jeito nenhum. Não, né? Eles não aceitam. Essa é a maior briga, porque assim... Eu entendo, porque eu já estudo psicologia, gente. Vocês viram, eu não paro. O que acontece? A psicologia, ela estuda toda a parte científica, né? Das doenças, de todo o processo, da evolução, das desconfigurações mentais, isso, aquilo, aquele outro. O que acontece com a constelação? Às vezes o cliente... Gente, isso acontece muito, tá? Se o CRP quiser caçar meu CRP antes do tempo, também tá tudo certo. O que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e ela fica 5 anos na terapia e ela enrola. Aí quando o psicólogo chega nela e aperta aquele pontinho, o psicólogo não presta, não quero isso, nananana, muda. Vai para outro psicólogo e fica mais não sei quantos anos com esse outro psicólogo. Quando você chega para fazer a constelação, não tem mais 5 anos. Qual é a situação? É essa? Então, aí ela mostra. Então, quer dizer, um tempo de 5 anos você resolveu numa sessão. E aí, como que fica o CRP nisso tudo? E aí eles falam assim, não, porque tem que ter estrutura científica. Pelo que eu estudei, os 3 anos na Hellinger, e pelo que eu estou estudando psicologia, a base é a mesma. A base científica que começa a estruturar é a mesma. O que acontece é que a constelação ela vai para um campo onde ela mostra e revela a causa e a ciência continua indo ali. É essencial? Como eu falei, se a gente pega quadros mais crônicos, não joga uma pessoa dentro de uma constelação porque ela não tem condições, então ela precisa do apoio psicológico, de todo o tratamento estruturado. Então, se eu penso assim, se une a psicologia com a constelação, cara, isso é uma explosão de cura, sabe? E de ressignificar conceitos e eliminar preconceitos dentro de algo que está caminhando pelo mesmo caminho.
que eu falo assim, gente, seria maravilhoso, mas aí você pensa, nossa, um psicólogo que hoje que tem um paciente que já está com ele 3 anos e ia resolver a situação dele, vai em 1 mês, ele perdeu. E é complexo. E você já falou isso na universidade? Já, eu converso muito com meus E professores, a eles? gente troca muito, eles adoram. Graças a Deus, meus professores são muito abertos comigo, assim, né, com a nossa turma. Então a gente troca muito, 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 muito. Então, é essa troca que é muito válida. E muitos professores, né, muitos psicólogos, que nem eu trabalhei dentro de um lugar que eram só psicólogos e lá só constelação. Mas justamente porque tem essa concepção do novo, né? De que não é só um corpo físico, um processo químico, que ali tem uma alma, que a gente tem um campo de energia que move, tudo isso. Então é um novo olhar. E quando a gente se depara com essas barreiras, a gente entende que são guardiões de uma forma de preservar aquilo que já vem sido trabalhado há muito tempo. Então, quem é você, novato, que chegou agora, né, na situação e quer passar por cima da gente? Então, é uma ameaça. Então, se põe essa barreira. Mas eu tenho para mim que, aos poucos, essa barreira vai começar sendo diluída e isso vai se fundir. Porque é uma ferramenta maravilhosa. Você acha que se o CRP dá essa oportunidade de uma forma científica, de uma base estruturada, com professores qualificados dentro da constelação, vão criar aí super psicólogos para reduzir essa questão de doenças emocionais e mentais que vem aumentando cada vez mais. Porque aí começa a se entender a alma do ser humano. Porque a gente não é só matéria, gente, pelo amor de Deus. Sim. Agora, dentro dessa construção toda que você fez até aqui, o aporte espiritual foi muito importante para você. Sempre. Que ele foi dando os alicerces para você construir aquilo tudo que você está dizendo hoje. É isso. Sim, com certeza. Acho que sem eles eu estaria totalmente perdida e não faço nem ideia de como eu estaria hoje. Eu agradeço muito ao dia que essa minha amiga missionária falou, vai que Deus vai falar com você. E eu falei, sim, falou. E aí começou todo esse processo. E aí também a minha fé, né, naquilo que eu acredito, naquilo que eu também me predisponho nessa comunicação com a espiritualidade, quanto eu me abro para eles no exercício da minha fé, da minha crença, de quem sou eu espiritual. E de muitas vezes também tenho minhas DR com eles, porque é normal, a gente tem, né? E eu fico assim, eu fico imaginando a cara do meu mentor, lá vem ela de novo, gente, deixa ela falar, daqui a pouco passa, mas aí dá para se redimir, e quando você olha o resultado, fala assim, só podia ser realmente eles me guiando para poder eu estar onde eu estou. Então, o trabalho certo para eu poder investir no meu curso, porque o investimento da constelação não foi um investimento barato, foi um investimento alto, mas me deram a oportunidade de ter um trabalho ali que eu pudesse estar suprindo, né, para eu poder estudar aquilo que estava no meu caminho. E aí onde que eu volto, né? Eu tinha tentado fazer fisioterapia 4 vezes e não consegui, mas em contrapartida, quando eu falei, eu vou fazer constelação, o negócio fez assim, ó, abriu, fluiu. Falei assim, então, ali não era o meu caminho. Então, eu acho que essas brigas que eu fui tendo, e eles foram, com toda a paciência, com todo amor, me direcionando. Não, vai por aqui, que aqui é o melhor para você. Então, eu não solto a mão deles jamais. Posso brigar, ter os meus 5 minutos ali, mas agarrada nessa fé que eu tenho com todos eles, indiferente de nomenclatura, Entendi. né? Eles estão comigo, eu estou com eles, aonde eu vou. Tem hora que eu rezo, falo, Pai amado, Jesus, meu guardião, ai, Exu, minha pombagira, misericórdia, alguém me help aqui, né? Mas sempre nessa conexão com essa espiritualidade que, para mim, indiferente da casa, essa minha espiritualidade ela é muito sagrada. Legal.
Deus e tempo para você? Olha, tempo para mim é algo que só serve para a gente se organizar, para nos disciplinar daquilo que a gente ainda não sabe fazer. Então a gente precisa do tempo. E Deus, ele é criação constante. Então, quando fala assim, Aline, e Deus, se vem dele, nada me surpreende. Ao contrário, eu sei que vai me agregar, vai me acrescentar. Não entendo, já ouvi muitos falarem sobre Deus, até o Wagner Borges. Outro dia eu peguei um vídeo dele falando sobre Deus, que ele perguntou para os espíritos mais evoluídos, que ainda também não conseguia entender a complexidade que é Deus. Eu falei assim, então eu vou ficar aqui na minha humilde opinião aqui, continua criando, que eu continuo desbravando os conhecimentos que você vai me permitindo. Muito bem. Bom, agora vai ser o momento da mensagem, mas sempre antes eu falo da Lute Benedetta, que é a nossa patrocinadora, e ela faz velas e aromas, e o cheiro de verdade, gente, é muito bom. Você abre aqui a tampinha, você já consegue sentir o cheiro. É muito bom de verdade. Então, se você gosta de velas, se você gosta de deixar o seu ambiente mais perfumado, essa questão que você falou da aromaterapia, tudo isso envolve, tudo isso influencia. Então, dá uma olhada na loja da Lute, tem muita coisa legal. Vocês vão gostar. Nós temos também a Baccarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas, em que o aluno não precisa se adaptar ao método. O método que vai se adaptar ao aluno e fornecer para aquela pessoa o aprendizado que mais vai ser benéfico para ela naquele momento, né? É isso. E Muito legal. a sua mensagem final, né? Que é o Antes disso, momento... vamos só falar dos outros patrocinadores também, que é importante. o Nós temos a RPA. RPA Produções, que ela é uma empresa para eventos, empresas de pequeno, grande e médio porte. Então, o evento que você precisar, a RPA vai poder fazer. E nós temos também a Noesis, que ela é especializada para psicologia para pessoas que estão morando fora. Porque a gente não pensa, mas elas precisam muito desse aporte de pessoas que você está sozinho, às vezes num país que não fala a mesma língua que você. É importante você ter esse porto seguro, esse momento de conversar e compreender as coisas que estão acontecendo com você e alguém que fala a sua língua, né? Com certeza. É um pequeno detalhe, mas que faz uma grande diferença. Então agora sim, se você puder deixar a sua mensagem final pro pessoal que está assistindo a gente, por favor. Acho que antes eu quero agradecer vocês por me cederem este momento, ao meu amigo Cláudio, né, o Palermo, que é um cara sensacional. E assim, qualquer problema que vocês tenham, não se acuem de buscar ajuda, seja ela espiritual, psicológica, não deixem de pedir ajuda. E quando vocês sentirem dentro de vocês que vocês vão ser um incômodo, eu não vou falar porque eu vou incomodar, ou eu vou lá, vou encher o saco, melhor não. É nessas horas que a gente mais precisa de toda ajuda que puder vir. E quando a gente reza para o mais alto, ele providencia de todas as formas a ajuda necessária. E talvez a ajuda chegue até você não da forma como você queira, mas da forma como naquele momento você precisa. Então, não desista de você. Existem profissionais de todos os tipos e de todos os jeitos para acolher aquilo que você precisa naquele momento. E todas as casas religiosas também. Então, indiferente de crença, de credo, de raça, de cor, busque por aquilo que faça bem. E quanto mais você se conhecer, mais cura você vai se promover. Isso, para mim, é algo que eu levo para o resto da vida. E menos doenças a gente vai acabar tendo também no decorrer da nossa existência aqui. Muito bem. Você quer deixar suas redes sociais? Eu quero. Eu acho que é legal, isso é importante. Então, aproveita o espaço. Olha, meu Instagram é o aline.varela8. Lá eu sempre estou fazendo minhas postagens, falando coisinhas sobre constelações. E o meu WhatsApp é o 11 97 244 1770. Quiser bater um papo, quiser tirar alguma dúvida, gente, eu estou lá de telefones abertos, canais abertos para a gente conversar, sem preocupação nenhuma. O importante é que as dúvidas sejam sanadas e que vocês possam encontrar um caminho de cura para vocês.
Muito bem. E Então, é claro, a gente tem que agradecer muito o Cláudio. Cláudio Palermo, porque a gente tava até zoando nesse programa que a gente vai chamar ele pra ser nosso produtor daqui a pouco, né? Porque ele sempre ajuda muito, ele sempre indica pessoas, histórias muito incríveis. Então, muito obrigada de verdade, Cláudio. Eu sei que você tá sempre comentando aqui, a gente tá sempre vendo essa interação. E é muito, muito legal a gente ver alguém que veio aqui, já contou a história, que continua acompanhando e vendo, sempre apoiando a gente. Então, muito obrigada de verdade, em nome de toda a equipe aqui. A gente agradece muito a sua ajuda e você acreditar no nosso projeto. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, gratidão. É o que nos cabe, né? Muito obrigado pela sua Gratidão. presença. E eu tenho certeza que esse episódio vai dar muito certo. Amém, que Depois, bom. e vão compartilhar muito, né? E eu fico Bem, à disposição de vocês. Aí. Legal. Muito obrigado. Bom, eu finalizo o programa de hoje pedindo para você se inscrever no canal. Não deixe de comentar o episódio, é muito importante. Tenho certeza que a Aline vai estar à disposição para responder, para tirar dúvidas. E também peço para você compartilhar muito o nosso material, né? O episódio, o programa. Vai fazer uma diferença muito grande o ato de compartilhar essa ideia. Então, muito obrigado. Eu quero deixar aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e, claro, muita luz para todos vocês. E até o próximo episódio.